Tudo bem? Meu nome é Jonatas Barbosa e esta é mais uma das mensagens aqui no canal. E aí, eu quero pensar sobre o seguinte tema: no deserto, sim, sozinho não. No deserto, sim, sozinho não. Como assim? O que isso significa? Então eu quero usar como um exemplo, do que é deserto e do que eu gostaria de falar, o povo de Deus quando saiu do Egito. Eles foram para o deserto, liderados ali por Moisés. E diante daquele deserto, ou seja, daquele local de escassez, eles tinham uma promessa de Deus, que era a terra prometida. Era Canaã, que estava ali, era o alvo, era o objetivo onde eles queriam chegar. Inclusive, hoje de manhã eu estava vendo o culto online lá da minha igreja, a Igreja Batista em Água Branca, e aí foi falada uma frase na ministração do louvor, que depois do deserto temos Canaã. Olha que interessante, essa frase mexeu aí com a minha mente e me fez pensar. E por isso quero convidá-los a ler o livro de Êxodo, no capítulo 23, o verso 20. Depois nós vamos ler o verso 25. Mas antes, no verso 20, está aí um compromisso que Deus faz com o seu povo ali no deserto, ali liderados por Moisés. Veja o verso 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. E assim, Deus então diz que no caminho o povo seria guardado, seria guiado pelo Senhor. No verso 25 diz assim: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Olha que interessante, porque o povo estava no deserto, estava ali num momento de escassez, faltando tantas coisas, estavam ali inclusive, começando a perder a esperança. E é aí que eu quero fazer uma dinâmica. Dá uma olhada nessa figura que eu vou mostrar. Essa figura que você está vendo seria um pato? O desenho de um pato? Ótimo. Mas eu gostaria de fazer um ajuste aqui na figura. Você está vendo agora um coelho? Ou é um pato? Então, essa figura, que é muito interessante, eu uso muito em dinâmicas, ela é interessante porque depende da perspectiva. Se você viu um pato, ótimo. Se você viu um coelho, tudo bem. Depende da perspectiva. Muitas vezes estamos no deserto e aí, assim como o povo não conseguia crer que sairia dali vivo, que sobreviveria, que Deus de fato daria a terra por herança para o seu povo, assim também muitas vezes nós não conseguimos enxergar Canaã. Mas depende do modo que olhamos. E o modo que precisamos olhar é o modo de Deus. E aí, apenas para a gente poder caminhar mais um pouco, o Senhor assegurou que Ele guarda o seu povo no caminho. Lembrando que essa mensagem foi direcionada, esse texto que eu li, foi direcionado para o povo de Deus, ali Israel, no deserto, para os hebreus. Mas isso está na Escritura para que nós possamos também aprender que Deus está conosco no caminho também. Assim como acompanhou o mesmo Deus que acompanhou o povo de Israel no deserto, nos acompanha. E mais, devemos servir apenas a Deus. Nesse caminho, nesse deserto, nessa escassez, nós não podemos nos perder e servir a deuses estranhos. E ainda, devemos lembrar que Deus, Ele preparou a terra. E aí eu queria já concluir com um texto que é citado por Paulo quando ele escreve a carta aos Coríntios. No segundo capítulo da carta aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte: que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Olha que mensagem fantástica. E só para já ir fechando, lá em Mateus, no final, no último versículo do Evangelho de Mateus, Jesus ele deixa uma mensagem para os seus seguidores, para os seus discípulos, da seguinte maneira. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Que nós possamos crer que, ainda que estejamos em um deserto, onde faltam coisas, falta inclusive esperança, nós devemos crer que Jesus estará conosco sempre. Amém? Que Deus abençoe a todos.